Pessoal, agora a coisa ficou séria aqui. O Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, ele invadiu a coletiva de imprensa lá do Dorival Júnior e mandou um recado pra CBF. Não é comum, tá, pessoal, um presidente de um clube sentar assim numa cadeira de coletiva após uma partida e dar uma declaração dessa. Em seguida, o Fabinho Soldado também veio, se posicionou e soltou o verbo. Grande repercussão está acontecendo aí após o Corinthians ser assaltado lá no Beira-Rio no jogo contra o Internacional. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. O sentimento é de derrota, né? A gente tinha a vitória na mão e fizemos um grande jogo, a gente soube neutralizar a equipe do Internacional, a gente faz um bom jogo, a gente consegue colocar nossas ideias para o campo, onde o nosso treinador fez um grande trabalho de dar oportunidade para alguns jogadores e poupar outros que vinham um pouco cansados. E a gente consegue fazer um grande jogo. E mais uma vez, a gente infelizmente é prejudicado pela arbitragem. Ficou nítido, né? Tem vários fatores, mas eu não sou o cara que preciso entrar nisso aí, porque eu acho chato pra caramba eu como atleta ter que ficar me expondo dessa forma. Eu acho que o Fabinho, o presidente, toda a direção precisa falar e vão falar da melhor forma possível. Mas nitidamente a gente foi prejudicado pela arbitragem novamente. Agora, Hugo, você estava bem próximo ali da jogada, né? Talvez você era o jogador mais próximo. Na sua opinião, não teve puxão? Como é que você viu o lance? É um lance normal, disputa de espaço dentro da área, onde, na minha opinião, o árbitro ficou procurando motivo para dar o pênalti ali. Tanto que nem os jogadores do Inter ficaram reclamando na hora, o lance aconteceu e ninguém reclamou. Eles passaram a reclamar depois que viram a possibilidade do juiz dar um pênalti que não existiu, né? E infelizmente a gente acabou sendo prejudicado novamente, como no jogo passado, um lateral que era nitidamente nosso, a gente sofre o gol no final e acaba sendo prejudicado de novo, mas eu acho que tem que exaltar o trabalho do grupo, né? Um jogo fora de casa, um jogo que a gente tem um bom jogo, a gente faz um bom jogo, então acho que a gente tem que tirar o que tem de bom desse jogo para que a gente possa continuar evoluindo, continuar crescendo. Fizemos um bom jogo contra o Flamengo, fizemos um bom jogo hoje e agora a gente vai continuar crescendo para que os resultados possam vir. De domingo, o Corinthians já perdeu 3 posições na tabela, né? O torcedor já começa a relembrar dos últimos anos, aquela disputa na parte de baixo da tabela. Isso de alguma forma já preocupa vocês? Já é um discurso lá no vestiário, essa situação um pouco incômoda, né? De tá ainda fazendo conta para fugir dessa parte de baixo? Pô, na verdade, a gente sabe que os resultados não têm acontecido da forma que a gente espera. Mas a gente mira estar o mais alto possível na tabela, né? Eu acho que a situação é bem diferente do ano passado. Acho que ano passado, a essa altura do campeonato, nós estávamos numa situação bem delicada. Então, a gente não trabalha com essa hipótese. A gente sabe da qualidade que a gente tem, a gente sabe do que a gente vem apresentando nos jogos. E, infelizmente, os resultados não têm acontecido. Eu acho chato pra caramba falar de novo, mas eu preciso falar. Porque toda vez que jogam contra a gente é prejudicado, os outros times saem reclamando. Mas dessa vez eu preciso falar que a gente novamente foi prejudicado pela arbitragem. Do segundo jogo seguido, e a gente é prejudicado pela arbitragem. O árbitro, com todo respeito ao trabalho dele, mas ele estava totalmente perdido no jogo e decidiu dar um pênalti inexistente. O VAR, onde não sei nem por que o VAR chamou, teve o lance do impedimento do Hugo, que até agora eu não sei que câmera é aquela que tiraram para mostrar o impedimento do Hugo, mas ok, a gente vai seguir, vamos continuar trabalhando porque tem que exaltar o que o grupo está fazendo. A gente fez um grande jogo, a gente conseguiu empenhar o que a gente treinou e o que o professor pediu. O trabalho está sendo feito da melhor forma, a gente tem conseguido desempenhar, só que a gente vai lutar agora pelos resultados que infelizmente não estão acontecendo. E a confusão aqui no túnel depois da partida? O Raniel e o Vitão estavam se provocando, como é que foi agora a volta para o vestiário? Cara, é normal de jogo, todo mundo cabeça quente ali, faz parte, a gente não é inimigo, a gente é só adversário, tá cada um lutando pelo seu. Acho que o Vitão foi muito infeliz no jogo da ida lá na Neoquímica Arena, quando ele diz que lá ele joga contra 12. Lembrando que lá a gente fez 6 gols no Inter para valer 4, né? E ele só reclamando da arbitragem, então não faz sentido. E hoje, novamente, a gente joga na casa deles e é prejudicado pela arbitragem. Então, eu acho que não faz sentido ele discutir pela arbitragem, mas ninguém ali é inimigo. Vitão é um amigo que eu tenho, jogamos junto, seleção de base. Só acho que ele foi infeliz nessa fala e ali é normal, situação de jogo, nada passa dali não. Do lance com o Kaká, da forma que foi analisado o lance em cima do Kaká, na câmera lenta, então assim, é difícil. O treinador ele é cobrado
O dirigente ele é cobrado, sim, é inerente à nossa profissão, o presidente. E os árbitros, às vezes ficam fora um jogo ou outro, depois volta a atuar novamente. O Corinthians está muito chateado, indignado com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um jogo no sábado. O Dorival certamente vai fazer a melhor preparação para fazer um jogo importante no sábado contra um adversário super difícil. O que vai acontecer no sábado? A gente espera que as coisas se resolvam dentro do campo. Mas eu estou preocupado com o que pode acontecer no jogo de sábado, porque a gente está num campeonato super competitivo, difícil de ser disputado. O Corinthians não quer de maneira alguma, nunca quis. A camisa do Corinthians é muito grande, o torcedor do Corinthians ele é muito grande. Nós não queremos favorecimento, mas em contrapartida não podemos aceitar o que está sendo feito com o Corinthians. Fabinho, em alguns jogos nesse Campeonato Brasileiro, que a diretoria entendeu que houve erros de arbitragem contra o Corinthians, você já viu aqui e se posicionou. Mesmo assim, o torcedor corintiano ainda fala que o Corinthians parece que perdeu força nos bastidores. O que você tem para falar para o torcedor, além da sua indignação aqui, que a diretoria, você, vai fazer durante a semana, vai começar a se posicionar diferente para mostrar que o Corinthians, de fato, pode ter essa força novamente para o torcedor que está descrente disso? Bom, essa força, eu não sei de que forma, né, que as pessoas entendem a força. Agora, o que nós temos feito é conversar, é entender, se posicionar, como você mesmo falou, mostrar a nossa indignação, como nós estamos fazendo nesse momento, algumas visitas na CBF. A gente está fazendo essa aproximação. Nós queremos o melhor pelo futebol. Eu não quero estar toda semana, todo resultado falando sobre isso. Existem algumas situações que é o controle nosso, a gente não foge das nossas responsabilidades, né? Comissão técnica, os atletas, eu como o executivo de futebol, eu também não fujo das nossas responsabilidades. Mas nesse caso recente, não vou falar dos outros, mas vou falar desses 2 jogos recentes, tá claro tudo o que aconteceu. De que forma isso é traduzido, se é uma força ou não. Eu sei que o Corinthians, a camisa do Corinthians, ela é muito forte. A história do Corinthians, ela é muito forte. E a gente, como dirigente, nós estamos honrando essa tradição, estamos fazendo os nossos posicionamentos, mas é claro que cabe às pessoas responsáveis pelo nosso futebol melhorar essa área tão importante, porque, de novo, tudo está evoluindo, a gente tem, pela condição financeira, repatriado grandes jogadores para o futebol brasileiro. Todas as equipes têm, né, 1 ou 2 jogadores que estão voltando para retornar e a arbitragem nossa não melhora. Então nós vamos sempre estar aqui nos posicionando e cobrando, e sempre para que o Corinthians de forma alguma possa ser prejudicado. De novo eu vou falar, tem um jogo sábado, eu tenho que ficar preocupado daquilo que vai acontecer no sábado. Muito obrigado aí, Fabinho. Além da reclamação no microfone que foi feita pelo presidente, por você aqui na Zona Mista, pelo Dorival, tem alguma ação prática que o Corinthians pretende tomar, alguma ação na CBF, alguma reclamação formal que o Corinthians vai protocolar nos próximos dias? Vamos analisar tudo isso, mas de novo, quando um presidente de um clube senta numa cadeira para falar, para mim o recado já está dado. Agora, se vai ter alguma outra ação, vamos pensar com mais calma, mas de novo. E agora é fazer uma melhor preparação para o jogo de sábado. Mas assim, eu gostaria também de aproveitar o momento para parabenizar aquilo que o nosso treinador tem feito. Com todas as dificuldades que tem encontrado, ele consegue trabalhar com a estrutura do clube, trabalhar com a base, tem recuperado os jogadores. O Corinthians tem evoluído. É claro que não é ainda, né, o ideal, mas existe uma evolução de clube. Nós estamos aí regaçando a manga, lutando pra caramba todos os dias para levar um melhor resultado para o torcedor, um melhor time. E nós não vamos desistir. Nós vamos trabalhar dia e noite para que o Corinthians, a cada jogo, fique forte e que a gente consiga, a cada tempo, deixar um clube mais organizado, deixar um elenco melhor preparado. É claro que existem algumas carências, a gente sabe de toda a dificuldade que é, mas com o tempo, preparando da forma que nós estamos preparando, a gente espera no futuro muito próximo deixar um Corinthians com uma estrutura bem melhor. Obrigado.
O presidente do Corinthians falando depois desse empate lá no Beira-Rio, vamos ouvi-lo? A todos. Gente, estou vindo aqui para falar sobre a questão da CBF, a questão dos árbitros, o que está acontecendo quase todos os jogos. Erro contra o Corinthians, todo o trabalho que se realiza vai por água abaixo. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim, todo o trabalho vai por água abaixo. Então não adianta ficar cobrando o técnico, os jogadores, quando chega na hora ali as coisas mudam. Esse pênalti de última hora aí não existiu. E eu quero deixar para vocês aqui também que o árbitro foi pressionado no meio do intervalo, e eu quero ver se vai se colocar na súmula também isso daí. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Então, treinam árbitros, preparam árbitros, chega na hora, acontece isso aí. Então isso aí é só um desabafo meu, e eu queria que a CBF prestasse atenção, que evitasse que isso acontecesse. É difícil o trabalho ser realizado dessa forma. Bom, é só um desabafo que eu queria colocar para vocês. É desanimador, velho. Desanimador. A partida que a gente fez, conseguimos controlar o jogo do início ao fim, fazemos um belo jogo defensivamente. Cara, não gosto nem de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui, velho. No lance ali, o Bruno já estava se jogando, já tinha estourado o tempo, pô, é frustrante demais. Até pelo que vocês correram durante os 90 minutos e o Corinthians vencendo o jogo, uma vitória que seria bastante importante, né, Gustavo? Com certeza, a gente veio com o intuito, a gente fez um grande jogo, como eu falei, todo mundo se entregou ao máximo, mas o juiz estragou o jogo. Em razão dos muitos erros que vem acontecendo, inclusive na partida de ida, Internacional e Corinthians, esse mesmo árbitro na partida com o Vasco, dando um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida, o Vasco encontrando o segundo gol, e agora uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos, o lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida, ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida, ele deixa a jogada prosseguir, e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. Infelizmente, nós deixamos de fazer pontos aqui, seguimos um plano de jogo muito bem definido. Eu estou muito orgulhoso de ter visto a minha equipe lutando como nós lutamos no jogo com o Flamengo, dito inclusive pelo próprio Felipe Luiz, que nenhuma equipe do futebol brasileiro até esse momento tinha feito o que nós fizemos com o Flamengo na primeira etapa. E as colocações que eu percebi é que o Flamengo havia jogado mal. Não, ao contrário, o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians se comportou bem, o Corinthians teve personalidade, assim como nós encontramos o nosso resultado hoje e pouco sofremos. Nós estávamos com a posse, com a bola em muitos momentos, assim como o Inter também a teve em muitos momentos, não fomos pressionados em sentido nenhum e encontrávamos espaço
dentro de uma condição natural. O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples, fácil de ser arbitrado e que infelizmente teve a interferência direta do senhor Gilberto Rodrigues no VAR e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians, uma situação absurda, lamentável e que a gente sai daqui, infelizmente, sem pontos importantes que nos dariam a possibilidade já de estarmos numa condição bem melhor. Nós todos somos muito cobrados, treinadores, cobrados ao extremo em todos os sentidos, mas a gente percebe que em muitos momentos nós somos levados pela situação. E está na hora dessas responsabilidades serem divididas. A quem pertença a condição do erro, ele tem que assumir um pouco mais. Por quê? Porque no jogo do final de semana e no seguinte, eu estarei fora, com certeza, em razão do cartão que eu tomei, e ele tranquilamente estará arbitrando numa outra situação, criando uma nova confusão, com certeza, para mais duas equipes do futebol brasileiro. É lamentável o que nós vimos aqui hoje. Bora lá, Fiel. Então tá aí a indignação da Fiel, o Fabinho Soldado, Osmar Stabile falou. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, não é normal um presidente de um clube após uma partida. Você pode buscar na memória quando um presidente do Corinthians ou de algum outro clube se manifestou após um jogo, né? Mas eu acho que foi necessário, sim, por vários erros grotescos da arbitragem. Isso se dá também por conta da última partida contra o Flamengo lá em casa. Eu sei que o Yuri Alberto fez aquela, né, errou o pênalti, tudo bem, mas vale lembrar, pessoal, que o jogo estava 1-1 e de um lateral totalmente errado, né, que foi dado a favor do Flamengo, o Corinthians perdeu um ponto em casa e hoje perde também um ponto fora de casa com vários erros da arbitragem. Tá? Então, cara, a questão do impedimento tá na mesma linha, isso aí é incompetência da CBF, que tudo que arrecada ainda não tem um sistema de impedimento semiautomático para traçar a linha, igual é na Europa. Então é um sistema lá, eles traçam uma linha automática, cara, e vê se está na frente e não estar na frente. E eu, inclusive, sou até a favor de trocar, cara, essa regra e deixar pelo menos o corpo na frente, mano. Eu acho que daria muito mais gol o futebol, ficaria muito mais dinâmico do que é hoje. Às vezes, cara, uma unha decide uma jogada. Então, não sei. Acho que fica um pouco injusto, mas aí é um papo para um outro vídeo. E aí teve também a questão do pênalti, cara. Teve o empurrão? Teve, cara. Mas é contato de jogo, mano. Como é que ele não vai colar no cara, não vai agarrar, sabe? Mas não foi suficiente para derrubar. O árbitro, totalmente pressionado dentro do Beira-Rio, se viu obrigado a dar aquele pênalti. Porque os caras, se tem uma coisa que o Internacional, a torcida do Inter, o time do Inter sabe fazer é chorar, cara. Desde 2005 eles estão chorando. Ainda faz 2 semanas atrás, eles abriram um novo requerimento lá, cara, na FIFA, para tentar rever o título de 2005. Então, time pequeno, pensamento pequeno, os caras querem ficar ganhando no grito e o Corinthians, infelizmente, aí, né, cedeu esse empate. Tem várias outras questões que dá pra gente entrar na análise. Pô, Kaká, não precisa, velho. Não precisa, é o último lance, cara. Só faz o... escora assim, mano. Você é um zagueiro. Fica escorado, velho. Para, você tem estatura. Deixa o cara encostar em você. É o básico do futebol, pessoal. Mas enfim, e aí? O que você achou disso tudo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, de alguma forma curtiu o vídeo, curtiu o comentário aqui, deixa a inscrição, aperta hypar aí no seu celular. Isso ajuda demais. Eu sei que o dia não é um bom dia hoje, né? Mas a gente nunca vai abandonar o nosso Coringão, beleza? Vamos seguir firme e forte. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!